agora tem provocado reação também da Justiça, né? O Tribunal Superior Eleitoral mandou excluir vídeos onde aparecem artistas, né, André, pedindo voto, fazendo é isso mesmo. Essas manifestações? Olha só, o que aconteceu? No início dessa semana, o ex-presidente Lula, a campanha de Lula, fez uma live enorme de 5 horas, né, com diversos artistas. E qual é a questão aí? É que não pode showmício, né, durante as eleições, isso é proibido. E ali deu uma aparência de espetáculo mesmo, de show e de showmício. Muitos artistas cantaram o jingle de Lula. E aí a campanha de Bolsonaro foi ao TSE reclamar disso. E o TSE determinou que a campanha de Lula exclua esses trechos em que aparecem artistas cantando o jingle da campanha de Lula, né, e outras músicas, porque isso pode caracterizar um aparente showmício. Isso está acontecendo no programa eleitoral, inclusive aconteceu ontem. Agora, assim, a manifestação pública de qualquer artista, de qualquer pessoa influente na internet, ela é legítima e ela pode ser feita. A questão que está sendo questionada é quando utiliza dentro do programa eleitoral esse material. E eu queria conversar com você de casa, que está decidindo seu voto, de que a gente está falando de artistas, de jogadores de futebol, de celebridades, de pessoas que têm um alto padrão de vida, que independente do que aconteça aqui no Brasil, eles vão conseguir se manter bem. Eles têm um outro patamar de realidade social. Eles têm estrutura para, tá legal no Brasil, vou morar em outro lugar. Muitos sequer moram no Brasil. Então, é importante você ter esse tipo de consciência, porque eles têm outros interesses, né? Os nossos interesses, ou a tua realidade aí em casa, que está vendendo almoço para comprar janta, é completamente diferente da realidade de um artista. Então, as tuas escolhas, elas precisam ser baseadas na tua realidade, na tua necessidade, no que você acredita, no que você espera, porque se basear simplesmente pela vida de alguém influente, essa vida é menos de 1% do restante todo do país. Então é importante ter essa clareza na hora de fazer a escolha, porque eles podem se manifestar da forma que quiserem, mas nós, como eleitores, precisamos votar pelo que a gente acredita e pelo que a gente espera, né? Tomar uma decisão racional, não influenciada por qualquer emoção de dancinha ou qualquer outra coisa do tipo. A principal celebridade da eleição do próximo domingo é o eleitor. E cada um precisa tomar consciência disso, da importância do seu voto, da importância de votar, da importância de acreditar nas suas ideologias, em que o Brasil pode ser melhor, que o nosso Estado pode ser melhor. E aí você avalia, faz essa avaliação consciente e madura para depositar o seu voto, né? Voto em branco, a gente já explicou isso aqui essa semana, voto nulo não acrescenta em nada na eleição. E é importante que você que está pensando em se abster também vá às urnas votar. Esse é um movimento importante de cada cidadão. E é bom a gente enfatizar essa importância que você diz, viu, André e Adriane, porque nessa hora, lá na frente da urna eletrônica, não tem classe social, não tem poder econômico. O seu voto, aí nas nossas comunidades, em qualquer lugar deste país, vale tanto quanto o voto de qualquer outro cidadão brasileiro, por mais rico, por mais pobre que ele seja. Portanto, é um processo que coloca a todos nós na mesma condição, a condição de cidadão. Portanto, vamos fazer isso com liberdade e com consciência. E em paz, não é, Manuel? Deixando que as pessoas votem em paz, que elas decidam pela própria consciência, como a Adriane estava falando, pelo próprio contexto de vida, pela sua realidade, não é? Que não seja um voto de cabresto, que não seja um voto, sabe, determinado por autoridades ou por lideranças, mas que seja um voto consciente, da sua própria consciência mesmo. E tenham em mente que o voto para Senado, que o voto para deputado federal, ele faz muita diferença no Congresso Nacional. Vocês sabem que as votações são importantes, as leis influenciam diretamente na sua vida, no seu cotidiano. A votação, um deputado estadual faz muita diferença na Assembleia Legislativa. Então, tenha essa consciência para que você realmente coloque ou tire pessoas realmente que não estão colaborando com a sua vida ou que você acredite que ela possa colaborar, não é? E além dessa questão de influência de artistas, eu acredito também que essa mesma consciência ela tem que ser elevada para quando você analisa números de pesquisas.
As pesquisas, depende de quem encomenda, muda completamente do resultado. Então, se você for basear necessariamente seu voto por uma pesquisa que você está vendo, ainda tem um detalhe, é a pílula da pesquisa. É uma pesquisa completa e ali você extrai uma informação que você vê num tabloide, numa manchete de jornal e acaba decidindo o seu voto por isso. Uma das formas de você ter uma clareza maior na hora de votar é procurar o Divulga Cândido, sabe aquele site que a gente divulgava com a relação dos gastos de cada candidato? Tem todas as pesquisas, as impugnações e também os métodos em que essas pesquisas foram realizadas. Se foi um método que a pessoa escolhe, realmente fala livremente o que ela quer, ou se já tem ali as alternativas apresentadas a ela, porque você imagina, por exemplo, numa pesquisa que só tem duas alternativas, aquele candidato que ficou em último lugar, ele pode usar essa informação como o segundo lugar, porque só tinham dois. Só apresentaram duas alternativas. Então é importante você analisar isso direitinho também e votar, independente do resultado de pesquisa, pela sua consciência e pela sua realidade. Até porque a gente vê desculpa, André, a gente vê algumas pesquisas que dizem algumas coisas muito antes da eleição e no momento da eleição a gente vê que os dados da realidade são outros. Por isso é importante fazer de fato a avaliação do candidato que tenha propostas que vá de encontro à sua realidade. Nós tivemos pesquisas feitas há mais de um ano atrás, com presidenciáveis que nem fazem parte da corrida eleitoral. A gente teve pesquisa com Sérgio Moro sendo avaliado, com João Dória sendo avaliado, com André Janones, e essas pessoas já não fazem mais parte da corrida eleitoral. Então, realmente você precisa avaliar muito bem pela sua própria consciência, pelo contexto da sua vida. E aí, Adriane e Emanuel, eu penso que os eleitores podem... Eu não sei se vocês lembram que ali no auge da pandemia nós fazíamos, em família ou entre amigos, reuniões virtuais, por diversos aplicativos. Eu aconselho que os eleitores também o façam agora, às vésperas da eleição, entre hoje e amanhã. Reúna com seus amigos, faça uma ligação, converse sobre o voto, negocie o voto, cede para um, mas vote em combo em um candidato que você acredita. Isso pode fazer a diferença para a sua agenda, para as suas ideologias. Então, eu acredito que o eleitor, mais do que ficar brigando com rivais nas redes sociais, precisa falar com aqueles que pensam iguais, Então, reúne com os seus amigos, conversa com eles, conversa sobre o voto, conversa sobre a eleição, faz uma colinha, como vocês já ensinaram anteriormente aqui, para que o seu voto seja consciente. A gente repete, voto branco, nulo e abstenção não vai mudar em nada o nosso país. Exatamente, André. E esse voto consciente não é só de fazer uma escolha por si, mas calcular o que ela significa. Porque, por exemplo, você tem um candidato à presidência que você já escolheu e você está focado nisso. Mas o parlamento ele é fundamental para garantir a governabilidade. Então, ainda que você eleja esse candidato a presidente, se o parlamento, se o Senado, se a Câmara Federal não tiver em harmonia com ele, ou pelo menos de uma bancada minimamente neutra, esse candidato não vai conseguir ter governabilidade. A gente viu a falta de governabilidade que Dilma Rousseff teve e o que acabou levando ao impeachment, que não foi por corrupção, foi por empréstimo de dinheiro, foi por uma questão fiscal que isso acabou sendo gerado. E por conta de tudo que já se tinha de acusação contra o partido a qual ela pertence, o imaginário deduziu isso, de muita gente, de que se tratava de corrupção, mas foi principalmente por falta de governabilidade, por falta de ter uma base política estruturada e que estivesse disposta a defendê-la, assim como também um próprio golpe que pode ter acontecido dos aliados, para ocuparem o poder, porque quem ficou no poder foi o vice da então presidente. Então, esse parlamento, essa estrutura, ela precisa ser pensada também, um voto casado, porque precisa ter lógica para poder fazer sentido lá na frente, senão o próximo presidente não vai conseguir governar de uma forma minimamente razoável. Você lembrou aí de Dilma Rousseff, do impeachment, E a gente lembra aqui que foi o Congresso quem decidiu pelo impeachment de Dilma Rousseff. E o Congresso também, os senadores especialmente, eles podem, por exemplo, avaliar o impeachment de um ministro do STF, passa ali pelo Congresso a sabatina de ministros, que tem decisões importantes que você já percebeu que influenciam a nossa vida. Então, essa representação, um senador e um deputado federal, vale muito para a nossa democracia, influencia muito na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, essa reflexão é muito válida nesse momento. Vá às urnas, vote, deposite o seu voto
independente do que você tem ouvido falar, independente das pesquisas, é a sua consciência que vale nesse momento. Gostou do conteúdo? Então aproveita e se inscreve no canal. E olha, ativa o sininho e aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui.